Em 2014 foi a última vez que o Mundial veio para o Brasil. Daí que teve as duas etapas, né? Isso. Foi lá em Trindade, que o Cairoli é campeão. O oitavo título do Cairoli é nessa corrida de Trindade. Naquele mesmo ano teve Beto Carreiro e Trindade. Sem contar que nessas horas que a gente se reunia, né, cara? Também. Nos Mundial que a gente se encontrava. Agora tem o Lendas, né, irmão? Quantos anos a gente não se encontra? Se não for o Lendas. O Boetcher sumiu. Tá lá no Mundial, assim, não teve retorno, entendeu? O pessoal nem ficou sabendo, muita gente nem sabia que ele tinha ido pro Mundial. Foi uma lacuna que eu fui descobrir há pouco tempo atrás. Uma joia, uma preciosidade dessa, que estava encruada e muito pouca gente sabia. Eu, do meio, bati tantas corridas, levei tanto pau, dei pau nele e nunca soube que ele fez o campeonato inteiro da forma que ele fez. Tipo assim, até então só tinha tido essa tentativa do Boetcher do Brasil ir pro Mundial e agora o Mundial vinha pra cá. Tipo assim, o mundo do motocross passou a saber o que era o Brasil. Foi muito espaçado. 86, então teve essa do Campos do Jordão, depois 93 ali em Guarujá, daí 96, 7, 8, 9, acho que daí 125, né? E Nações. Sim, isso. E daí ficou um tempo novamente até 2000, de 2000 a 2009, 100. E aí depois tem de 2009 a 2014, que são 6 seguidos. This is what happened round 13 of the FIM MX2 Motocross World Championship at the Grand Prix of Brazil. Marvin Musquin got a great start with his teammate Sean Simpson in there with Harry Koulas, Gauthier Paulin all going around the outside. Sean Simpson would crash out though and dislocate his shoulder. But soon enough, up front it was Marvin Musquin and Ken Roczen battling for the lead. After a couple of laps of Marvin Musquin leading, it was Roczen's turn to lead. Behind him, Harry Koulas was having a good ride in third. And Arnold Tonus was having a great ride as well, coming through the field eventually to move into third position. Marvin Musquin fought back and found a way past Ken Roczen, but it wasn't long before Roczen found a way through again. And the two riders exchanged blows and passes throughout the remainder of the race before eventually Ken Roczen moved clear in the lead. Arnold Tonus got through into third position, so it was a good result for Teka Europe Suzuki. First and third, with Ken Roczen winning the first moto from Marvin Musquin.
MX1, race 1. Commander Sal was up the inside on his Rockstar Tekka Suzuki, but from the middle of the gate, it was one of the KTMs, but there was carnage at the first turn. Xavier Gorg, Jimmy Albertson. Eu tive a oportunidade no Mundial de Motocross em Campos do Jordão. Eu não sei te precisar quantos milhares de pessoas tinha ali, mas falava-se em 50 mil pessoas. Você via a pista completamente lotada em volta, assim. E assim, era um período que o público estava perto da pista ali também, né? Andava pela pista. A revista Motorsport organizou a etapa brasileira do Mundial de 125 de 1986 na pista sobre as nuvens de Campos do Jordão, que era propriedade do Pedro Fausto. A pista era dele. Um tremendo sucesso. Então, eu falo da importância desse momento de 1986 porque foi uma transição. A entrada de um cara como o Pedro Fausto para comandar uma equipe, para organizar, ajudar a organizar algumas provas e trabalhar dentro daquela onda que as empresas de cigarro, as empresas de tabaco tinham criado para o Brasil. Eu vou falar para você que a primeira etapa do Campeonato Mundial de Motocross, no Sobre as Nuvens, final do Campeonato Mundial, com os caras disputando. Então as equipes, vieram todas as equipes. Então a equipe Cagiva oficial, a Honda trouxe o Mick Diamond, havia sido campeão americano de Supercross ou de Motocross 125. Veio para cá. Eram coisas que a gente literalmente só via em revista e era a época que você imaginava, você via uma foto e a sua imaginação, assim como a leitura nos traz, fazia essa foto ficar animada. Aqui no Brasil, as de Campos do Jordão sempre foi as mais legais, assim, muito frio. A gente não tinha tanto equipamento, quer dizer, as motos eram importadas, mas todas nacionais, então a gente sofria bastante naquelas descidonas, a pista molhada, às vezes foi com chuva. Então, eu falo que os campeonatos mundiais a gente aprendia, mas era uma vez por ano, né? E a gente viu tanto que a gente estava atrás de equipamento, em treinamento. Teve uma que eu larguei entre os 5 e é legal porque tem um segundo pelotãozinho ali, né? Que te passa, mas demora um pouco. Mas aí depois você fica ali em 10º, né? Um tempão. Mas as brigas eram impressionantes. A gente começava, largava bem, pegava um pouco a dificuldade dos estrangeiros, mas depois... A hora que eu olhava, tava Negrete, Sasaki no caos. Falei, a gente sempre se encontrava depois dos 10 para baixo, né? E é normal, porque o nível vai se juntando, então você dá aquela brigada na frente, mas depois você volta a disputar com quem disputa com você, né? Respire fundo. Está na hora de detonar a emoção. Grande Prêmio Brasil de Motocross, dias 25 e 26 de julho, no Motódromo Serra Verde, a partir das 9 da manhã. Venha curtir os melhores pilotos do mundo em mais uma etapa do Campeonato Mundial. Grande Prêmio Brasil de Motocross. Cara, o Mundial de Motocross no Serra Verde foi um evento muito bacana, com a plástica maior, o governo apoiando muito, colocando avião, colocando coisas para trazer esse helicóptero, essas coisas. A pista do Serra Verde, que hoje é hoje é a sede do governo, né, de Minas Gerais, era uma pista natural. Ela tinha pouca coisa artificial. Ela foi desenhada com traçado com 90% de terreno natural. Mundial no Brasil, eu corri em Belo Horizonte, 3 anos, 96, aí 97... 98. Eu corri em Minas, né, em Belo Horizonte. Nós tivemos uma prova muito boa lá.
que a pista também era muito boa, era uma pista muito natural. Os pilotos, inclusive da Europa, do Mundial, adoravam andar ali, porque o circuito era muito seletivo, muito bonito, muito gostoso de andar. Em 97 eu era líder do Campeonato Brasileiro e ia ter o Mundial lá no Serra Verde. E, né, a pista ali, todo mundo, né, queria correr lá, era muito top. Treinei acho que 1 ou 2 semanas antes e fui bem. Cheguei bem, não tenho certeza, mas acho que eu cheguei acho que entre os 20 primeiros. Quando vinha uma etapa do Mundial para cá, nem todos os pilotos podiam participar. Você tinha um número de vagas ali que a CBM tinha direito. E, logicamente, quem participava seriam os pilotos ranqueados, que estavam ali no Brasileiro, os primeiros, né? Mas, mesmo assim, era altamente difícil. Então, nós tivemos uma fase fantástica de etapas do Mundial aqui no Brasil. Looking ahead for the rest of 2009, and race 2 will be held in Bulgaria, followed by a new addition to the FIM calendar in Istanbul, Turkey. The circuit will then move to Belpuig in Spain, followed by the much-anticipated meeting at the revamped track of Mallory Park in England. In the last 5 races of the calendar, Holland will hold a second race at Lierop, with the exciting season ender being staged in Brazil. E aí nós fizemos em 2009 Canelinha. No sábado caiu um temporal. Cancelou o sábado. Foi, puta, fecha. E tava lotado. Nós falamos, puta. Porque Canelinha era uma loucura, velho. Canelinha era o destoque do motocross. Você não dormia naquilo. Era nego estourando o motor de carro e de moto a noite inteira. Música pra tudo que é lado. E Canelinha era aquela... E ninguém acreditou. Voltou no domingo, tinha 30 mil pessoas outra vez lá. Tava lotado Canelinha. Apesar da minha moto não ser competitiva, eu andei muito bem em Canelinha. E foi uma das corridas, assim, sei lá, com certeza top 5 das minhas corridas, que foi muito emocionante. Tinha, sei lá, o Mundial voltou de novo. 15-second board, turns to 5. Tony Cairoli, number 222, closest to us, but he's got number 25, Clement de Sal on the LS Motors Honda alongside him. But it's Max Nagel, number 5 on the Red Bull KTM, as Tony Cairoli almost gets hung up on the inside there, going through turn 1. But we've got Mark de Riva in there, who qualified in 4th position, just being passed around the outside there by number 25, Clement de Sal. But coming over the first tabletop jump, it is Max Nagel. We've got Steve Ramon there in 2nd, being passed by number 14, Mark de Riva on the Martin Honda. Then Clement de Sal there in 4th as they head over the More My Way. David Philippart's there in 5th, Coppin 6th, Julian Bill 7th. E não tinha nem noção do que eu tava fazendo lá, entrava tremendo de medo. Eu não conhecia os pilotos, não tinha muito essa questão de você acompanhar e tudo. Eu simplesmente ia e era muito massa, né? Tipo, nossa, que massa. Eu vou correr o Mundial. Em 2009, quando o Mundial voltou pro Brasil, a ter etapa do Brasil, aí foi o meu primeiro contato mesmo com o Mundial e aí com os pilotos, tipo, de ponta mesmo, assim. Foi lá em Canelinha, no primeiro ano. Já não tinha tanto público. O Beto Carreiro era um lugar legal também para se fazer, porque tinha o atrativo do parque. O Beto Carreiro foi uma pista bem legal, nova também. Eu corri em Beto Carreiro 2 ou 3 anos. Volta um pouco o Mundial pro Brasil, é uma pena hoje em dia não ter mais de novo, né? O que mudaria se tivesse desde 2014, esses 10 anos que tá sem já?
Desde a parte de organização de prova, de tratamento da pista, de construção da pista, da troca de informação entre os pilotos, o entrosamento com os estrangeiros, né? A visibilidade para o esporte, né? Esse engajamento mundial, né? Que o brasileiro tem isso, vive muito aquela vibrando e se engajando. Eu acho que conta muito para o investimento do esporte aqui, né? Além do know-how de evento, de conhecimento, de como fazer uma prova, tudo isso aí a equipe técnica vai absorvendo, né? Pô, a gente não tem festivais de música os melhores do mundo? Por que a gente não pode ter um Rock in Rio do motociclismo? Continuar batalhando para que a gente torne o esporte interessante para outros nichos. Não só para nós malucos pela cultura das duas rodas. Eu sinto falta. Eu acho que é um intercâmbio bem legal. Tanto para os pilotos quanto para o público, né? Que eu acho que assim, o pessoal que é apaixonado pelo esporte também sente falta, assim, né? Tem na Argentina, por que não vai ter no Brasil, né? É uma pena, porque deveria ter, né? Na minha opinião, deveria ter todo ano. Pelo menos uma etapa do Mundial aqui no Brasil. Vergeten worden voor James Dobb in de 125cc klasse met de 125cc machine. België staat een tweede met 13 punten, gelijk met Italië. Start hier van de tweede wedstrijd. Met de 125cc machines aan de start. En die nemen het ditmaal op tegen de 250cc machines. Ze hadden slechts 45 minuten rustpauze gehad, de 125cc mannen. En er wordt dus weer een aanslag gedaan op de conditie en op het materiaal. Het is wat droger geworden, wat minder modder. Nuno Nares, Rogério Nogueira, Cristiano Lopes. Time Honda, né? Sim. O Brasil não classificou. Mas foi eu lembro que a gente conversou entre nós, né, Kel? No Brasil nas nações, e foi em Nismes, né? Na Bélgica. E foi muito massa saber que tinha um Brasil lá, mesmo não conseguindo, mas era nós lá tentando chegar junto com os caras, né? Pô, o Motocross das Nações é chamado, né, pela própria Federação Internacional de Motociclismo AFIM, da Olimpíada do Motocross. Você pega aí os melhores, né, de cada país, classificado nas suas categorias, mas para mim é a Olimpíada do Motocross, né? E sempre vai ser. São os melhores, o time que representa o país. Que você pudesse trazer o Nações para cá, você teria que participar com um time pelo menos 2 anos seguidos. Então, em 97, eu acho que foi Bélgica, e 98, Inglaterra. 97 foi o Cristiano, Rogério Nogueira, o Nuno, e o Ricardo Raspa era o suplente. A gente não tinha experiência ainda para estar pontuando para classificar nessa primeira. Na segunda foi legal, foi Fox Hill, foi bem legal a corrida. E pena que choveu muito, foi muita chuva, mas seria um lugar que eu acho que a gente classificaria se não fosse a chuva. E aí você vê a diferença das pistas, porque lá realmente é desenhado em cima de um morro. E lá permite que o público vá ocupando todo ao redor da pista sem ter a limitação de público. Porém, choveu demais. Um dos únicos pilotos que conseguiu fazer a volta era o Stefan Everts. Tipo assim, pra mim, Nações, eu lembro 99. A primeira lembrança que eu tenho de Nações é quando teve no Brasil, que daí vocês chegaram e falaram, vai ter Nações, não sei o quê, junto os países e tal, é a Copa do Mundo do motocross. 1.000 quilômetros, 1.200, 1.000 quilômetros de Corsinha, Wind, em 5 metros. 2 portas. Era o Paulinho, Rafael Ramos, Cristiano Lopes. Foi um momento muito histórico para o país. Primeiro porque nunca havia, a América Latina nunca tinha recebido um esporte do nível do Nações. Ter os melhores pilotos do mundo, aliás, os 3 melhores, porque era o time. Foi muito especial na minha carreira. Foi a minha melhor participação também dentro do Motocross Nações. O Nações do Brasil foi em Indaiatuba, São Paulo. Daí, como era o país sede, já estava classificado.
A pista tava um atoleiro, um banhado que deixaram... Não era a pista que a gente treinava. Eu tive a oportunidade de largar bem numa das baterias, e aí no meio da bateria começava a me passar um outro cara, e era só cara famoso top, assim. Eu falei, caramba, eu larguei bem mesmo, né? Mas foi muito legal, a gente andou com uma equipe, a gente andou bem. The Brazilian 250 champion Rafael Ramos seems very moved by it all. Very happy for being participating of this event. So, and then I'm happy also with all the Brazilian team, because it's my first time in Motocross the Nation. So I expect to do my best. A prova aqui foi fantástica, né? Foi uma coisa fora do normal. Naquele momento, ainda talvez era o desconhecido motocross das nações. É claro que as pessoas envolvidas com o motociclismo, que são apaixonados, estavam de olho, sabiam como que era. Mas, diferente da Europa, é um negócio assim que é estrondoso. Sai a tampa. Para quem já foi, teve a oportunidade de participar, é um evento espetacular. É uma coisa muito, muito bonita. Lá tem a cultura do motociclismo. Então, você vê a Europa inteira se reunindo ali para assistir aquela prova. E os fãs vestidos a caráter e com trombeta, fazendo um monte de barulho ali, um negócio bem... É um espetáculo, não é só competição. Porque o Campeonato das Nações na Europa é uma coisa assustadora. Dos países que vão, das torcidas, enfim. E o Brasil ficou um pouco longe disso, né? De o público ir lá, que nem o Valentino Rossi, na moto velocidade, você vê que vai os caras com as camisas, lota. Então, no Brasil, teve nações, mas nações, mundial brasileiro, o cara que está assistindo, ele não sabe o que é nações. Se perguntar, sabe o que é um nações? Ele não sabe. Eu acho que o Motocross das Nações do Brasil foi uma mudança importante que nós tivemos dentro do cenário, levando o nome do Brasil para fora também. Foi muito importante essa chegada. Mas não eram os melhores ranqueados, né? Não. Porque assim, primeiro que foi na pista da Honda. Então Sim, a Honda que organizou. Quem comprou o evento, botou vai botar o piloto para fazer a marca dele. Então não faria sentido. Assim, por mais que seja injusto, o evento... Mas assim, tava bem representado. Os três eram bons também, né? Na verdade, em 99, nós fomos vetados pela equipe Honda, pela Honda, porque nós tínhamos o direito de convocação por ter ido bem no campeonato. E aí a Honda vetou. Eu, na época, era de Suzuki, o Negrete e mais outro piloto. Então, acabou sendo vetado e acabou participando todos os pilotos da Honda na época. Foi assistir chorando, né, de raiva. Porque eu teria o direito de participar lá e acabei ficando de fora dessa grande festa, né? A Honda bancava. Claro que ela queria levar os pilotos dela, né? Então a questão é exatamente isso. Mas, na verdade, eram os melhores da época, né? O Negrete se incluiria dos melhores, mas não chamaram o Negrete também porque ele era Yamaha, né? Mas... sempre vai ter, como sempre tem a patotinha de levar quem quer, quem tá bancando é que paga a conta, é que fala, não vou levar, né? Time melhor, e assim, na época sempre foram selecionados os melhores no momento. Eu acredito que o melhor time que eu vi correr um Nações foi o Nações em Budds Creek, e que foi Jorge Balbi, Leandro Silva e Wellington Garcia. E não classificou no sábado. E no domingo, a equipe brasileira sai para a final B e começa a liderar a prova com a trinca. Primeiro, segundo e terceiro. O locutor falando desesperadamente sobre o Brasil e todo mundo eufórico. Correr o Motocross das Nações é diferenciado. Você sente um peso, uma pressão tão grande. Mas na hora que cai o gate, você não tá ali só por você. Você se sente realmente, eu tô levando o país nas costas. Eu sempre gostei, eu sempre tive uma bandeira do Brasil, ou no meu elite brace, ou no capacete, ou na moto. Eu sempre gostei, mas no Nações, quando você tá ali inteiro de verde e amarelo, cara, E foi um momento assim que eu tenho muito carinho de recordar da minha carreira, né? Porque
não era só nós. Cara, tinha muita gente do Brasil. O próprio Rogério Nogueira, né? Meu pai, enfim, cara, galera de Curitiba. Sem exagero, devia ter, sei lá, umas 100 pessoas do Brasil, né? Aí eu tava com o pé machucado, tinha quebrado o pé. Falei, aí nisso tinha sido selecionado o Leandro, o Balbi e o Jean, né? E aí eu louco pra ir pro Nações. Aí juntou o Balbi e o Leandro, fizeram uma reunião com o Iassuda e falaram, não, acho que é melhor colocar o Wellington do que colocar o Jean para correr. Foi muito, assim, ruim a situação, foi um clima muito ruim, porque o moleque tava lá, pô, para correr e que eu também queria ir. E aí você fica chateado e fica feliz. Foi ruim, mas foi bom e eu acabei correndo. O Motocross das Nações tem que vir para o Brasil novamente. Espero que volte para o Brasil para a gente poder, ou Motocross das Nações ou um GP do Mundial de Motocross. Os caras perguntam, Roberto, qual a maior dificuldade você teve, né? Sair, encarar o mundo, não ter hoje que você tem, né? Era as pistas, era o frio, já saí daqui 40 graus, fui correr, a primeira coisa minha na Bélgica, a -5. Entendeu? Sabe o que era? Isso aqui, ó, comunicação, sabia? Eu terminar uma corrida, né? E sair da pista às 6 horas da tarde, procurar uma telefônica, aquelas gabines, né? E ficar lá até meia-noite, 10 horas, meia-noite, esperando a ligação internacional pro Brasil para ligar, o pai, não morreu não, aconteceu isso. Aí no outro dia ligar para a imprensa no Brasil para poder passar a notícia. Pegava as fotos, botava no envelope, mandava as fotos, né, que a gente tirava, revelava, né, para mandar pro meu pai tá passando para a imprensa, para todo mundo, para estar divulgando o que a gente estava fazendo lá. Eu já sabia antes, porém sem muita riqueza de detalhes, assim. O Lemos foi importante para saber partes que a gente não via em revista, né? Eu só fiquei sabendo depois também, nessa época aí que a gente conversou. Sabia que alguém um dia veio com essa história aí. Falei, caraca, nunca soube. Sou pelo Lendas também. Eu já sabia antes do Lendas, mas foi bem tarde, assim, bem depois. E qual o tamanho desse feito? Assim? Cara, acho que mais importante do que nos dias atuais, né? Porque era muito mais difícil, algum tipo de intercâmbio. Acho que tudo, né? Corajoso. Uma pena não ser mais divulgado isso, né? Nem os caras que competiam com eles não sabiam. Pois é. Surpreendente, foi. Foi o primeiro brasileiro a correr o Mundial, foi o Boetti. Ele não ganhou nenhuma bateria, não ficou nem entre o top 5, nenhuma. E realmente era difícil, o cara sair do Brasil, ir lá enfrentar os europeus, né? Ele foi corajoso. Como os campeonatos aqui, os prêmios eram razoavelmente bons, eu acredito que muitos pilotos tenham se contentado em vencer corridas no Brasil e não encarar o desafio de competir lá fora. A gente teve pilotos talentosos, mas que nunca buscaram isso. Eles preferiram, porque o Brasil viveu momentos aqui que era mais vantajoso ser um piloto de fábrica no Brasil do que tentar a sorte lá fora. Mas nós tínhamos um calendário bastante intenso aqui no Brasil. A gente corria de 2 a 3 vezes por mês já. A gente fazendo um comparativo com o campeonato mundial, das provas que eu pude participar, junto com o Cristiano, com o Negrete, o Rogério, enfim, com todos eles fora aqui do Brasil, é altamente difícil. Para nós, ainda vai levar algum tempo ainda para que a gente faça um top 10 e ainda se permaneça entre os 10 primeiros, né? Todos esses aí que foi bem aqui no Brasil, Negrete, Rogério, Cristiano, todos eles nós teria condições. Só que o que faltou foi o aporte de alguma fábrica por trás, né? Dele poder fazer isso que o Negrete chegou, acho que morar na Europa para tentar fazer algumas etapas do Mundial, mas tudo com recurso próprio, sem apoio nenhum, então é muito difícil, né? A gente foi para Venezuela também, eu e o Negrete. E tem uma história boa, nós fomos fazer o Mundial em Caracas. E também a gente foi muito bem lá, ficamos entre os 10 lá. E depois nós fomos para os Estados Unidos, eu e ele. Acabou o dinheiro, aí nós voltamos para Venezuela, que era o voo de volta. E aí, eu sei que não teve o voo, cancelaram o voo. O Negrete conseguiu uma ajuda para voltar para os Estados Unidos. E eu fiquei dormindo no aeroporto 4 dias. Sem dinheiro para voltar, com mala de equipamento, sujo do Mundial ainda. Então, assim, as histórias de Mundial é sofrimento, viu? Não é
Não é coisa boa, não. Toda vez que a gente foi para fora, ou mesmo no Brasil, era bastante sofrido. Por a gente não ter equipamento à altura para disputar, né? E tive a oportunidade de ir para a Europa andar no Mundial. O Marquinhos, ele falava, nossa, esse moleque tem que vir pra cá, o Wellington tem que andar, falava com meu pai. Só que assim, a gente tinha acabado de entrar pra Honda. Então tinha começado a receber um dinheiro, a gente ia pra lá e ia viver como? Eu não tive essa oportunidade de ir, porque eu não tinha o dinheiro. Então a minha carreira, ela teve que ser feita aqui. E olhava aquilo tudo assim, era um sonho, mas era algo que eu também não podia me matar, né? Por conta de uma corrida, eu precisava de me ambientar. Eu fiz algumas corridas fora do Brasil, mas América Latina, não conta. Corri na Argentina, fui até campeão Mercosul na Argentina. E apesar do Mundial, eu assisti o Mundial de motocross, ter vindo para o Brasil algumas vezes e tudo, era uma distância muito grande. E, infelizmente, na época que eu me sentia bem preparado, não teve Mundial. Que foi ali 2001, 2002, 2003. A gente não teve, se eu não me engano, só voltou a ter Mundial em 2009. Né? E era uma época que eu estava pronto e não tinha Mundial. Assim, pelo menos todo mundo que faz parte mais próximo do esporte mesmo, os fãs mais raiz, tem esse desejo, né? Que eu acho que nós temos muito potencial, mas o trabalho de base é muito fraco, né? E esse eu acho que é o grande problema da gente não estar lá ainda. Porque você tem que ter mais atleta para poder chegar nesse nível, não tem como. É indiscutível que se você produz mais atletas na base, você vai ter mais resultado lá na frente, não tem como. Se você quer se destacar lá fora, que a gente quiser ver um piloto ganhar lá fora, ele não vai poder viver aqui. Ele vai ser só brasileiro, mas ele não vai viver aqui. Ele vai ter que viver lá fora. Ele vai ter que abdicar de quase tudo que ele acha que ele tem aqui, ou do que ele tem aqui, e vai ter que ir lá fora. Acho que talvez das coisas que eu mais sonhei, e o sonho na nossa vida e na nossa história, ele é feito para que nós possamos ter e para que principalmente nós possamos realizar. Não existem limites para o querer. Quem tem que querer é a pessoa que está fazendo. Então, eu sempre sonhei com isso e eu sempre soube, e nós teremos ainda campeões do mundo, né? Eu continuo sonhando e a gente precisa continuar realizando. A gente tá perto, né? Cada vez mais. A galera daqui participava em alguma corrida esporádica que tinha no Brasil, né? E o Nações, né? E o Nações uma vez por ano para tentar a sorte, porque era muito difícil classificar, o Brasil não tinha essa. Mas assim, de sonhar em ter um piloto brasileiro top 10 era uma coisa, até hoje, né? Ainda não tivemos, mas eu acho que vai chegar o momento. Tá aí, rapaziada da RBS TV. Rapaziada, tamanho do Diário Catarinense do Rio, está o Supercross, enquanto eu tenho o Chudo. E olha o pé na cola do Chudo, o Bê andou muito bem na bateria qualificatória. Gustavo dando Santa Catarina pela primeira. Ele perde pro Supercross, eu acho. O evento, assim, na TV é muito mais bem preparado pro Super. Por isso que ele é o show, né? Mas o moto, pra quem gosta, pra quem tá na pista e vê o cara ir na velocidade que vai, passar perto de você ali. Isso é um ponto. Diferente. Isso é um ponto. O cara ir na beira da pista no motocross é mais legal. É muito mais legal. Quero saber o que é melhor, Supercross ou motocross? Motocross. Eu gosto mais do Supercross. Eu também tenho um carinho maior pelo motocross. Eu quero ver motocross. Depende, qualquer um tá bom. O que tiver, tamo indo. O que tiver, que é raro que tem, tá bom. O que tiver, tamo indo.
Eu, sinceramente, adoro o Supercross. Eu acho muito legal. Eu acho uma modalidade muito técnica que limita a sua possibilidade de erro. Jeremy. Desde criança eu tive muita habilidade para correr Supercross.